Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 15h30, vamos caminhar com Jesus? Pessoal, hoje está tudo enrolado, tudo confuso, então estou começando a live agora, em vez de fazer em outro horário, o horário que eu consegui me organizar para fazer, então vou fazer esse horário agora. Prometo tentar arrumar algum momento, alguma regularidade, mas está difícil, né? Semana que vem eu vou fazer todos os dias, exceto quinta. Porque quinta, dia 8, eu vou fazer uma conversa na minha paróquia com a cartilha de orientação política da CNBB, tá? E aí não vai dar para fazer live, né? Então, quinta, dia 8, quinta, dia 15, não vai ter live. Já vou avisando logo. Desculpa novamente. Como eu previ no início das lives, né? À medida que a gente começasse a voltar para a normalidade, eu ia ter dificuldade de manter as lives. A gente está mantendo o máximo de tempo que a gente puder, né? Eu sei que é chato, mas a gente está mantendo. E todo domingo eu coloco no Instagram, eu coloco no Facebook, né, o resumo da minha reflexão, né? E esse resumo, se você quiser receber, só me avisa, me passa o seu Instagram, o seu Facebook. Se você tiver Telegram, tem canal no Telegram, né? Para as pessoas poderem acompanhar todo domingo esse material, né? Bernardo, o que você escreve lá, o que você fala aqui, não. O que eu escrevo lá, vamos dizer assim, é o núcleo do que eu falo. Porque, na verdade, em cada lugar que eu falar, eu vou falar de um jeito, né? Então, varia muito. A gente sempre tenta colocar no texto a coisa central da mensagem, né? Mas pode ter variações de uma fala de um local para o outro local, né? Aliás, normalmente eu não repito homilia, né? Mesmo que eu fale no mesmo dia, a homilia que eu faço num lugar é diferente da homilia que eu faço no outro, e não são só as palavras, né? Por quê? Porque às vezes uma comunidade precisa ouvir coisas que a outra não precisa ouvir, então a gente fala de acordo com a necessidade daquela comunidade, né? Então, a gente vai fazer essa reflexão, essa visão. Tá? Só esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai começar. Hoje eu estava até bem no início do dia, mas começou a esfriar, já estou com o nariz escorrendo, já estou tossindo um pouco, eu não sei o que eu vou fazer não. Queria ver se eu conseguia escapar, ficar um pouquinho melhor. Vamos acompanhar, vamos ver, vamos esperar um pouquinho, né? E vamos levar adiante, ver um pouquinho, ver o que a gente faz. A reflexão de hoje, a gente está com o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que a gente costuma ler no ano C, então não é um evangelho fora do lugar. O problema é quando é o Evangelho de Marcos. De Marcos ler alguns outros pedaços de outros evangelhos, porque senão não dá para fazer um ano com o Evangelho de Marcos, né? Tem até algumas pessoas que fazem uma proposta que você no Natal comece lendo o Evangelho de Marcos em dezembro. Aliás, no Natal não, no Advento. No primeiro dia do Advento você começa a ler o Evangelho de Marcos, um capítulo por dia. Quando chegar o Natal, você lê o Evangelho inteiro. São 4 semanas, você lê o Evangelho inteiro, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo,
grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qualquer um de vós deve construir uma torre. Qualquer um de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que sai para guerrear com outro e não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está, envia mensageiros para negociar as condições da paz. Cada um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Sabe, esse texto no Evangelho de Lucas, ele é um texto que tem que ser lido com muito cuidado. Ele tem que ser lido com muito cuidado porque, não raro, as pessoas trabalham esse texto de uma forma, vamos dizer, muito tendenciosa, né? Primeiro, a gente devia tentar juntar esse texto com as outras leituras. E isso é complexo. Por quê? Porque a primeira leitura é a leitura do livro da sabedoria. E o livro da sabedoria é um livro do Antigo Testamento, de uma época onde os judeus começaram a entrar em contato com os conhecimentos dos povos orientais. E aqui a gente precisa entender que cada pessoa escreve conforme o costume e o entendimento da época. A própria fala de Jesus, né? Se um rei vai em direção ao outro para guerrear, ter guerra. Não, pessoal, não é que Jesus achava que era normal ter guerra. A sociedade de Jesus achava perfeitamente normal ter guerra. Inclusive tem na Bíblia, há um tempo para tudo na vida, há um tempo para crescer, há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para plantar, há um tempo para guerrear. Né? Na cabeça das pessoas da época, era normal ter guerra, é uma coisa aceitável ter guerra. Vamos ter guerra, mas tem que ser depois da colheita, não pode ser antes, porque senão estraga a colheita. É verdade, vamos combinar então que depois da colheita a gente guerreia. Fazia parte da cultura da época. E isso não é o mais importante. O mais importante aqui é que Jesus está falando que você tem que perceber o que você vai fazer. E nesse aspecto tem muito a ver com a primeira leitura. Porque na primeira leitura, o que está se dizendo é da dificuldade de entender os desígnios de Deus. E aqui não está se falando sobre fulano morreu, mas por quê? O plano de Deus, qual o plano de Deus para fulano que morreu? Não. No plano de Deus não tem morte, no plano de Deus não tem doença, no plano de Deus não tem miséria, no plano de Deus não tem fome. Isso tudo não é desígnio de Deus. Isso tudo são coisas que acontecem na humanidade independente de Deus. O que a gente está falando aqui de desígnio é
o que Deus espera de nós, o que Deus quer que nós façamos uns com os outros. É mais ou menos o que Paulo faz na segunda leitura, né? Quando ele escreve a Filemon. Ô Filemon, meu filho amado, porque Filemon é discípulo de Paulo. Como eu gosto de você e tal, olha, estamos aqui, estamos sofrendo, e nesse sofrimento eu encontrei Onésimo. Onésimo é seu escravo. Eu gostaria que você deixasse ele aqui comigo, mas eu não quero te forçar a isso. Eu não queria que você o acolhesse como seu irmão e não como seu escravo. Porque, na verdade, a mensagem de Jesus é a mensagem de libertação. A mensagem de Jesus é a mensagem onde todos são iguais. Que todos são iguais em direitos. E que todos têm a mesma dignidade. Por isso que Paulo fala mais de uma vez que não existe mais livre ou senhor, homem ou mulher, judeu ou grego. Todos são iguais. Mas isso era difícil das pessoas entenderem. E é nesse sentido que a gente está falando que é difícil entender o desígnio divino. É difícil às vezes, entender um desígnio onde é mais importante você alimentar uma pessoa do que você discutir se as pessoas têm direito ou não. É mais importante você garantir terra, teto e trabalho para cada família do que você discutir quem é o dono do quê. Isso é que é difícil de entender. Então, Jesus vira e fala assim, você tem que planejar as coisas, você tem que estudar as coisas. Sabe, você tem que observar os sinais do tempo. Papa João 23 gostava muito de falar dos sinais do tempo. O que nós temos? Ô Cadu, boa noite, boa tarde, paz e bem. O que nós temos em volta de nós e o que isso nos indica a fazer? É isso que são os sinais do tempo. Hoje, quais são os sinais do tempo? Como é que está cada aspecto da sua vida? Né? Como é que está a sua relação na família? Como é que está a sua relação no trabalho? A sua relação na igreja? Como é que está a sua sociedade? Esses são sinais do tempo. Que Papa João 23 falava, é necessário observar os sinais do tempo. Jesus aqui não fala em sinais do tempo, mas ele fala em estudar, preparar, avaliar, para que você capte no que foi pensado por Deus. Mesmo que a gente não entenda plenamente, à luz da fé, nós podemos observar algumas coisas. E esse é o grande macete. E vamos adiante. Né? O próprio Paulo conversando com o filho, olha com ele isso. Eu gostaria de ter Onésimo comigo, mas eu não quero te forçar isso. A bondade não pode ser forçada, o amor não pode ser forçado. Nenhuma ação boa pode ser obrigatória. Não existe esse negócio de você dizer assim, ah não, você tem que fazer isso para ser bom. Se você tem que fazer, você não vai ser bom. Porque a bondade tem que partir de você. A bondade tem que ser algo que você escolheu fazer. Não existe uma bondade forçada. Nenhuma opção forçada é uma opção real. Nada que você faça por obrigação é uma escolha. Isso é muito interessante, é verdade, mas eu não posso ser obrigado a escolher sim, mas se você escolhe sobre coação, isso não é bem uma escolha. É uma estratégia de sobrevivência. E que às vezes a gente tem que fazer mesmo, mas que a gente entenda, não é uma escolha. Né? De vez em quando alguém me fala, Bernardo, eu sou obrigado a dar esmola a um pobre. Eu respondo, se é obrigatório, não é meritório. Ou seja, se você é obrigado a dar a esmola não é mérito seu. Entende isso? E vou adiante. Quero trazer mais um aspecto que eu acho muito importante, que é a questão da cruz.
Do jeito que as pessoas fazem essa leitura, a cruz é um estorvo, a cruz é um horror, a cruz é dor, sofrimento, desespero, angústia. Porque as pessoas leem assim: olha, se você não abrir mão do pai, da mãe, da mulher, do filho, da irmã, da própria vida, você não é... Oi, Carla, boa noite, paz e bem. Se você não abre mão de tudo isso, você não é digno. Você não pode ser meu discípulo. Se você não carrega a cruz e me segue, você não pode ser meu discípulo. E aí é que está o erro. Porque se você entende a cruz só como sofrimento, só como angústia e desespero, você esvaziou a cruz. Quando Jesus está falando aqui que você tem que se desapegar, não está dizendo que você tem que deixar de lado, abandonar. Jesus nunca mandaria você abandonar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Não. Porque a lógica de Jesus não é a lógica do abandono. A lógica de Jesus é a lógica da acolhida, da inclusão. Em Jesus, ele não pode se contradizer. Então, como é que isso poderia ocorrer? Como é que ele poderia mandar abandonar pai e mãe se ele, na verdade, quer trazer todos para ele? É porque as pessoas não estão entendendo o que é o se desapegar. Né? O desapegar não é você não dar valor, é você ressignificar o valor. O próprio Jesus faz isso. Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí, lá fora. Você não vai conversar com eles? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Todo aquele que segue a vontade do meu Pai, que está no céu, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Ou seja, Jesus está pedindo que você ressignifique as coisas. No mundo, por exemplo, onde as pessoas valorizam a força e o poder, Jesus pede que você ressignifique. Não é a força e o poder que é valioso, é o amor e a misericórdia. No mundo onde as pessoas falam farinha pouca, meu pirão primeiro, Jesus fala: tive fome e me destes de comer. Quando eu te dei de comer, Senhor? Quando deu o menor dos meus irmãos. Ou seja, desapegar-se é abrir mão das estruturas antigas, das estruturas contrárias à salvação e assumir as atitudes favoráveis. É criar uma relação familiar favorável à salvação de toda a família, não é de uma pessoa. Você tem que criar uma realidade familiar favorável à sua salvação. Não! Você tem que criar uma realidade familiar favorável a todas as pessoas. E aqui, pessoal, eu peço, eu imploro a vocês, não transformem a cruz em tristeza e desespero, em dor e sofrimento. Porque essa é a visão antiga. Sim, existe a dor, o desespero, o sofrimento, mas a cruz, ela não se acabou aí. A paixão, a dor, desespero e sofrimento, a ressurreição é alegria, é felicidade, é esperança. E a cruz, com apenas dor e sofrimento, é se fixar na morte e se esquecer da ressurreição. E se você esquece a ressurreição, vã é a nossa fé. O que nós devíamos fazer agora é nos desapegar das coisas para transformar dor e desespero, angústia e sofrimento em alegria, em felicidade, em esperança. Nós não podemos ficar presos na paixão, nós precisamos afirmar a ressurreição. Nós precisamos dizer que sim, existe dor no mundo, mas nós abraçamos essa dor e vamos arrumar uma forma de transformar a dor em alegria.
o desespero em esperança. Nós iremos, sim, abraçar as cruzes do mundo, mas não para ficar parados no sofrimento e sermos nós motivos de esperança. Nós temos que nos desapegar a essa ideia velha, antiga, essa ideia que é lama que pesa sobre as nossas tendas, como fala na primeira leitura, e ser esperança, luz. A cruz que nós carregamos não é a cruz da dor e do sofrimento, é a cruz da esperança e da alegria, que nós temos para nós e que nós precisamos levar para o mundo. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Eu consegui me manter no tempo, né? Eu gostaria muito que vocês trabalhassem essa ideia, né? E eu volto a dizer, quinta-feira, dia 8, quinta-feira, dia 15, eu não vou fazer live, tá? Eu estarei na minha paróquia, logo após a missa das 6, fazendo uma conversa sobre a cartilha que dá orientações políticas para o ano de 2022. Bernardo, orientação política, pessoal, antes de qualquer coisa, a cartilha existe desde 2008, é publicada a cada 2 anos. Então não é uma novidade. Tá? Eu nunca ouvi falar disso, provavelmente porque as pessoas à sua volta nunca falaram dela, porque talvez não gostem. Né? É muito comum a gente varrer para baixo do tapete aquilo que a igreja fala e que a gente não gosta. Né? Por exemplo, eu vivo falando isso, se você pegar no compêndio da doutrina social da igreja, se eu não me engano, parágrafo 302, né, diz que o salário, isso deve ser equitativo ao trabalho da pessoa. Ou seja, ele deve ser baseado no trabalho da pessoa. Ou seja, ele deve ser feito uma proporção entre o que a pessoa trabalha, a qualidade do trabalho, a quantidade do trabalho, a especialização do trabalho. Se você olhar isso, você vai ver o seguinte, é injusto pagar menos para uma pessoa negra do que para uma pessoa branca. É injusto pagar menos para a mulher do que para o homem. Eu falo isso, vai aparecer umas 20 pessoas dizendo, nunca ouvi falar isso, mas está escrito. Está escrito há anos na igreja, décadas. E mesmo assim a gente nunca leu. Então, a cartilha não é uma novidade, mas é necessário, talvez muito necessário, essa leitura. E eu vou explicar isso para as pessoas. E outra coisa, uma cartilha de orientação política, não tem nada a ver com partido A, partido B, candidato A, candidato B. Se você puder, pessoal, dá um pulinho lá com a gente. Tá? Dia 8 e dia 15, logo após a missa. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção e chamando vocês para se encontrar comigo amanhã, às 19h30. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em frente, carregando a cruz da alegria, a cruz da esperança, a cruz do amor, a cruz da inclusão. O Senhor nos acompanha nessa caminhada. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção.